Bom, iniciando a explicação do jogo, inicialmente a gente começou com... precisou adicionar 3 bibliotecas, e o stream, que é geral, né, sddlib para dar o system clear, e o time h.h para fazer um srand aí, que eu vou explicar dentro de uma das voids criadas. Bom, de início nós criamos dois tabuleiros, né? O Sudoku 99 e o Sudoku tabuleiro, que é o que o usuário vai introduzir os valores. Mais pra frente eu vou explicar por quê. E o que a gente imaginou, basicamente, primeiro é criar um banco de dados, como vocês podem ver, de 10 jogos, que aleatoriamente o tabuleiro vai ficar recebendo a cada vez que o usuário entrar no jogo. A primeira void criada foi um menu, para não ter que ficar aparecendo isso toda hora que a gente quisesse que o menu seja impresso na tela. Bem simples. Jogaram com 2 opções, jogar ou sair. Logo em seguida criamos a void para inicializar o jogo. Então a gente tirou um srand em função do tempo, para toda vez que isso for inicializado o S ser diferente. E restringimos de valores de 0 a 10. E associamos a um switch case, ou seja, quando o S for 0, o case vai ser 0, o nosso Sudoku vai receber a matriz 0 que foi gerada lá aqui. Ou seja, esse jogo, Sudoku 99, recebe esse jogo. E assim sucessivamente para os diversos casos. Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, até o Case 9. Bom, isso basicamente é a matriz Sudoku que a gente inicializou lá em cima, ela recebe o jogo já previamente criado. E no final, o Sudoku tabuleiro também recebe os valores dessa matriz que foi criada. Para que isso vai ser explicado durante o jogo. O próximo void foi a de impressão do jogo, que simplesmente vai imprimir todos os valores do Sudoku tabuleiro, que é o que o usuário vai poder modificar os valores, né? Isso aqui é só a parte gráfica, vocês vão entender na hora da impressão do jogo. Aqui são as barras laterais. Basicamente é como se imprime uma matriz, né, 9x9. Próximo cheque, próxima void que a gente criou, na verdade foi uma booleana, foi o cheque inicial. Esse cheque basicamente ele visualiza se todo o tabuleiro está preenchido ou não, para ficar solicitando o usuário entrar com valores para preencher a matriz toda. Enquanto, como você pode observar, enquanto o contador não for 81, com a matriz 9x9, ou seja, enquanto a matriz não é toda preenchida, ele vai ficar, essa variável check-in vai retornar false. Quando gerar 81, retorna true. E o cheque mais cansativo foi o cheque final, que era para justamente ver se o usuário preencheu corretamente o jogo. Como nós sabemos, o Sudoku, você tem que preencher valores de linha e coluna com números diferentes e do quadrante. Então, o que foi criado primeiramente foi um contador para cada linha, coluna geral e para cada quadrante. E um código para checar as linhas e colunas. Teve que ser criado 4 fors, porque eu tive que fixar o valor para daí ir testando com os outros. Se observar, se você trabalhar bem aqui o I, o J e o K, você consegue observar o que está sendo realizado aqui. Só que esse código ele só funciona para os quadrantes que tem as coordenadas simétricas, né? Por exemplo, a matriz toda, o primeiro quadrante, o quinto quadrante e o último quadrante. Esse código serviria bem para todos esses. Agora,
Para os demais quadrantes teve que ser feito um código independente. Aqui do primeiro quadrante, o I vai de 0 a 3, o K vai de 0 a 2. Já para o terceiro quadrante a gente teve que fazer independente para linhas e para as colunas. E assim todos os quadrantes, seguintes quadrantes. Quadrante 3, quadrante 4. Observe que o quadrante 5 é bem parecido com o código inicial das linhas e colunas em geral do jogo. E assim sucessivamente. Até o final. No final a gente condicionou que cada contador de linhas tem que ser 324, porque é o número de vezes que vão ser comparados os elementos. O contador C tem que ser 324 também, que é o contador de coluna, e o de cada quadrante 18. Ou seja, a única forma desse check retornar true é se todos esses contadores receberem esses valores, respectivamente. Se não, ele retorna falso. Isso é simplesmente para imprimir no final se o usuário conseguiu ou não finalizar o jogo corretamente. Bom, aqui começa o jogo. A gente declarou aqui uma variável x, linha, coluna e valor. O x vai ser a opção que o usuário vai digitar no início. E aqui ele declara um menu, que é onde o usuário vai explicar se ele quer jogar ou sair, nesse x aqui. E esse system aqui é para limpar a tela após a escolha do usuário. E enquanto o valor que o usuário digitar for diferente de 1 ou 2, ele vai continuar pedindo o valor e limpando a tela. Quando o usuário digitar 1, ele vai inicializar o Sudoku, foi o que antes explicou lá em cima. Ele vai começar a gerar a matriz. E enquanto o check e esse check 1 for falso, esse check 1 é o que verifica se a matriz está toda preenchida ou não. Aí ele vai imprimir o jogo, o Sudoku, e vai pedir para o usuário entrar com linha, coluna e o valor a inserir. Isso aqui foi uma condição que a gente colocou para o usuário não poder inserir tanto valores menores que 0, nem maiores que 9. Esse if aqui, ele tá, como explicado lá em cima, ele tá comparando o tabuleiro com o jogo que está impresso, para que o usuário não consiga modificar os valores do tabuleiro, do que está lá, e vai ficar imprimindo. Aí no final ele vai dar o check, aquele que o antes explicou lá em cima. Se esse check final das linhas, da coluna e de cada quadrante se for retornar verdadeiro, ele vai imprimir a mensagem dizendo que está correto. Se não, ele vai dizer para o cara tentar novamente. Após isso, ele vai perguntar se ele deseja jogar novamente e vai retornar ao menu, imprimir o menu novamente e pedir novamente ao usuário a opção, se ele quer jogar ou sair. E é isso. Funciona. Bom, aqui é o jogo rodando já. O que está impresso aqui é o menu. E ele vai pedir ao usuário as opções. Se eu apertar jogar, ele gera a matriz e imprime isso aqui. Pode ver que onde está vazio aqui é os zeros, são os zeros da matriz que a gente botou para imprimir o espaço. E vou adiantar logo aqui, ó. Valores negativos, ele não permite, que foi lá no final. Na verdade aqui eu fiz errado, mas ó, não altera nada. Se eu quiser botar o primeiro valor acima de 9, ele não considera, ele continua pedindo o valor. E se eu quiser zerar, eu posso zerar também, apagar. Isso aí, agora eu vou dar um pause aqui para a gente resolver esse jogo e mostrar o final. Bom, aí a matriz preenchida. Se eu não errei nada, o valor da segunda linha e coluna
quinta coluna tem que ser 5. Vamos lá. Parabéns. Ele deu aquele cheque e perguntou se deseja jogar novamente. Eu vou botar para jogar, para ver, a gente vai preencher outra para ver o jogo dando errado. Veja que ele gera outro jogo. A gente vai fazer aqui, daqui a pouco a gente volta de novo aí. Bom, aqui se eu não preenchi nada errado, teria que ser digitar o valor 5 para dar o jogo correto. Mas eu vou digitar um outro valor, 5, 5, né? Isso. Linha 5, coluna 5, eu quero 9. Para ver qual resultado vai dar. Jogo incorreto. Ou seja, ele fez o cheque e viu que nessa linha aqui tem 2 9. E deu incorreto e dá outra opção. Você jogar de novo, agora sair. É isso.